Fechando mais uma semana, semaninha bem vazia, semana bem mais tranquila. Não tivemos muitas coisas acontecendo durante essa semana, porém a semana foi marcada por uma certa volatilidade, por um caso isolado aqui no Brasil. Então, bom, vou comentar tudo com vocês, vou passar as mudanças da minha carteira e aquilo que eu tô de olho pra semana que vem. É isso, então bora pro vídeo, tamo junto. Tamo junto? Nossa, nada a ver. Essa semana que passou foi marcada por poucos acontecimentos, tá? Então a única coisa que tivemos aqui no radar foi a temporada de balanços que começou nos Estados Unidos. Em breve vai começar também a temporada de balanços, as empresas começar a demonstrar seus resultados financeiros. Então lá nos Estados Unidos já estamos tendo temporada de balanços, algumas empresas importantes, empresas grandes lá fora já reportaram balanço durante essa semana. Semana que vem vamos ter empresas importantes também. E aqui no Brasil a única coisa que ficou no radar foi a questão fiscal, tá? Então no comecinho da semana, quando o Ibov estava testando pela primeira vez aquela retração de FIB que eu comentei no vídeo passado, a gente viu então pela primeira vez o governo, os integrantes do governo, a Simone Tebet, a ministra do Planejamento, e o ministro Fernando Haddad vindo a público falar sobre um possível plano de governo para diminuir e conter os gastos públicos. Só essa altura do campeonato, só quando o Banco Central começa a projetar juros e quando o Boletim Focus começa a projetar taxa de juros lá alta, assim, também as projeções de inflações para 2025 e diante extremamente alta, ou seja, quando eles começam a ver que não vão conseguir controlar a inflação por conta desses altos gastos do governo, aí sim eles começam a se mexer. Bom, quem avisa, amigo né? Eu avisei pra vocês a comprar dólar, pra encher o rabo de dólar. Quem encheu o rabo de dólar ficou feliz porque essa semana o dólar subiu quase 2%, tá? Então, fechando a semana, dólar fechando a semana dólar futuro a 5,70. Semaninha salgada, hein? Semaninha salgada. E durante o mês, dólar subindo 4,27%. Ainda nem fechamos o mês ainda, tá? Então, Bom, só pra vocês verem só pra vocês verem a tamanha irresponsabilidade do governo com essa questão de gastos. Então, não é à toa que eu tô toda semana aqui falando e dando essa cobertura sobre a situação fiscal do Brasil, porque não é uma situação que a gente deve ignorar, porque mais pra frente, isso pode pesar pra nossa economia, assim como pesou em 2014. E agora com o Galípolo no Banco Central, é uma situação preocupante, porque se o Banco Central abaixar a taxa de juros na canetada, não tem o que segura o Brasil. Nós temos sorte de ter o Roberto Campos, não é puxando o saco do governo anterior, muito menos do Roberto Campos Neto, mas a sorte nossa é que tivemos Roberto Campos Neto nesses primeiros 2 anos de mandato do governo do PT. Bom, então é um tema muito delicado, tá? Muita gente que me escuta aqui, que me assiste, não tá pronta pra essa conversa, mas é isso, tá? Então, bom, sem tomar muito tempo de vocês, como eu disse, não temos muitas coisas pra semana que vem. Não tivemos muitas coisas para essa semana. E para semana que vem, deixa eu abrir aqui a agenda econômica. Bom, então para semana que vem a gente também vai ter uma agenda um pouco mais fraca, tá? Não tem nenhuma notícia de alto impacto, tá? Aqui no calendário econômico. Mas eu vou, do jeito que começa a temporada de balanços, vocês vão ver aqui que eu tenho alguns ativos, tanto lá fora, aqui no Brasil, que pré-temporada de balanços estão fazendo um movimento de contração. Ou seja, estão esperando o balanço a vir. Então eu vou soltar ali os principais que casam com o meu radar, casam com os destaques e que vão apresentar balanço semana que vem, beleza? Bom, então vou soltar minha tela aqui pra vocês. Esse aqui é o site da Investing, tá? Na abinha de divulgação de balanços. Bom, então a gente vê aí a P&G reportando balanço hoje, tá? Então o lucro por ação veio um pouquinho abaixo do esperado e a receita um pouco abaixo do esperado, tá? Alguns milhões ali abaixo do esperado, tá? Então segunda-feira, ou então terça-feira, a gente tem Google que tá no nosso radar, vai apresentar balanços. A gente tem a Philip Morris, também a PM, que também vai reportar balanço. 3M, a Moody's. E na quarta-feira temos Tesla, Coca-Cola, T-Mobile. Então essas empresas aí um pouco mais conhecidas também. Aqui no Brasil, a gente começa com a Neo Energia apresentando balanço na terça-feira. Tá? Mas a Neo Energia não tá no nosso radar, não tá muito no nosso radar, tá? Bom. E para quinta-feira, vamos ficar de olho na Vale e na Suzano, porque são duas empresas que estão no nosso radar, são duas empresas exportadoras, são duas empresas que têm dólar, que o dólar é presente e é presente na sua participação de mercado. Então, Vale, Suzano, como vocês podem ver aqui, eu tenho bancos também que são sensíveis a taxa de juros mais altas, eu tenho exportadoras também, BRF, Suzano, eu tenho JBSS no radar. Então empresas ligadas a dólar e a essa questão do aumento de juros, das projeções do aumento de juros para 2025 serem maiores, então já vamos ficar ligado e vamos aproveitar essas oportunidades, beleza?
Bom, basicamente é isso o cenário, é esse o contexto. Eu vou estar passando aqui para vocês agora o que eu tive de destaque, de mudança na carteira dessa semana, pra gente não perder muito tempo, que hoje eu vou passar para vocês aí. Bom, porque hoje eu pretendo também comentar um pouquinho sobre as criptomoedas, porque agora elas estão voltando pro meu radar. Já explico o motivo, já explico o contexto por conta disso, beleza? Então vamos lá. Bom, então vou começar pela Guar, tá? Tivemos um ajuste de stop. Comentei durante a semana, tá lá no meu canal exclusivo do WhatsApp. Se você não tá no meu canal, vou deixar o link aqui embaixo pra você entrar na porra do canal, beleza? Então vamos lá. Então deixa eu jogar minha tela aqui pra vocês. Então a Guar, pra quem tá perdido ou pra quem caiu de paraquedas aqui, então a Guar, eu entrei vendido aqui, tava acompanhando, já tava no radar Guar há muito tempo. Então quando deu esse sinal de venda, comentei com vocês, entrei vendido aqui nos 8.2, fui direto para nossa realização parcial, fizemos realização parcial, ficou 2 centavos do nosso alvo final, aqui nos 7.32, depois começou a fazer esse movimento de recuo, voltando um pouco para cima do nosso ponto de entrada e fazendo um fundinho. Então com isso, tá, a gente tinha um stop nessa região, na região dos 8.71 mais ou menos, que seria a máxima dessa barra de ignição, que antecedeu nosso ponto de entrada. E com esse topinho formado acima da média móvel de 21, deixa eu colocar aqui as médias, só para não ficar muita coisa para vocês, para não ficar muito poluído, eu vou deixar sem as médias, tá? Então, quando ele faz esse topinho acima das médias, então eu acabo decidindo abaixar meu stop para a região dos 8,44. Esse é o novo stop, beleza? Então, vamos lá. Ativos que zeramos essa semana e ETF de ouro, Gold 11. Bom, para quem não lembra, que eu comentei que ouro ia subir. Bom, eu vou deixar no card, o vídeo que eu falei sobre o ouro. Se der, eu vou até deixar o corte dele, que eu, se não me engano, eu postei um shorts aqui no YouTube, postei no TikTok também falando de ouro, que o ouro estava interessante, o ouro podia subir, fazia sentido pro cenário geopolítico, fazia sentido pro cenário para as tensões fiscais e de política monetária lá nos Estados Unidos na época. Então o ouro ia acabar sendo beneficiado e tá aí, o ouro subiu e você não precisa roubar um banco. Oh, caralho. E você não precisa se entuchar de ouro físico, não, para participar dessa movimentação. Você pode muito bem comprar um ETF por menos de R$20, por exemplo. Agora, no meu caso, comprei por 14 e pouco. Então, comprei aqui, onde está esse triângulozinho, nessa barrinha de ignição. Coloquei o stop na mínima. Então, o ouro deu essa pancadona para cima. Foram 5,63% de lucro no ouro. ETF Gold 11, beleza? Então, muito interessante. Vou deixar aqui para vocês no card, tá? O corte. Então, vamos lá. Compras que eu fiz durante essa semana. Lojas Renner é uma delas, uma das poucas varejistas ali que estão em tendência de alta. A gente vê Centauro, Grupo Centauro, CBF, né? Isso, CBFG, por exemplo, também, ó. CBFG também não tá em tendência plena de alta, mas fez uma movimentação no último ano pra cá, vem fazendo uma movimentação de alta. Deu uma apanhada um pouco, voltando pra zona de suporte agora. A gente vê C&A também fazendo uma movimentação um pouco descolada do setor, né? Então C&A, Lojas Renner, Centauro, tá? Centauro, então empresas um pouco descoladas do seu setor por conta do seu operacional, né? Então os preços das ações das empresas, elas vêm muito dos fundamentos das empresas. Então se as empresas se a empresa tal tá com um fundamento ruim, tá com lucro caindo, tá se endividando, com uma taxa de juros alta, tá ficando sem caixa, tudo isso reflete no preço das ações, tudo isso reflete no comportamento dos investidores e principalmente de quem movimenta o mercado, que são os grandes players, são os fundos de investimento, que são os investidores estrangeiros. Então, essa é a importância de você não olhar só o macroeconômico, não olhar só para economia, não olhar só para gráfico, só para análise técnica, e sim olhar para tudo, no contexto geral. Por que não analisar tudo? Por que só se prender? Por que só vestir a camisa? Isso aqui é melhor, aquilo é melhor, isso é melhor. Não pode ser assim, beleza? Então, bom, voltando ao raciocínio, tá? Lojas Renner, então, fez um alinhamento das médias, tá? Ele ficou com as médias laterais, fez um alinhamento, não foi uma barrinha de ignição do jeito que eu gosto, mas foi uma barrinha com um volume superior, volume financeiro superior. Essa semana foi pouco volátil, então ele andou pouco, tá? Então, bom, é uma operação que é dentro do meu operacional, tá bonito. Eu tenho uma realização parcial aqui nos 19,55 e a outra fica dentro dessa confluência de alvos, entre o 20,30 e o 34, que são esses dois alvos de FIBO, dessa projeção grande e dessa outra projeçãozinha aqui, beleza? Vamos lá, JBSS também, outra exportadora, então uma empresa que costuma se dar bem no governo do Lula, né? Bom, e é uma empresa também que tem muita exposição a dólar, então o dólar dando uma guinada essa semana acabou dando um gás para a JBSS e, bom, segunda-feira participei desse movimento, comprei ela nos 32,78, tô com stop nos 31,51 na linha vermelha e é isso.
ela tá chegando à minha realização parcial, ela está, deixa eu ver, 71. Ela tá 71 centavos da minha realização parcial. E do alvo, R$1,90 do alvo. Tá? Então a intenção desses dois alvos é fazer uma realização parcial nessa retração de FIBO, tá? Um pouco antes o mais próximo possível dessa retração de FIBO, então por isso eu escolhi o alvo de 61, que conflige com esse topinho aqui, e o alvo de 100%, tá? Próximo à abertura dessa barra aqui, que é a abertura de barras compridas, podem servir como suporte e resistência, tá? Por conta do alto fluxo de ordens que excedeu a movimentação inicial da barra, beleza? Isso é conteúdo avançadíssimo de análise técnica. Demorei uns tempos bons e põe tempo nisso. Demorou um tempinho para aprender isso, hein? Então, Embraer, outra empresa aí também exposta a dólar, a movimentação do dólar. Então, Embraer é uma empresa com certeza destaque de 2023 para cá, com a alta do dólar. Então, a empresa ganhando espaço entre as montadoras gigantes da Europa, dos Estados Unidos, da China, de aeronaves. Então, a Embraer ganhando um certo espaço. Então, empresa muito ligada a euro, a dólar, tudo. Uma empresa muito boa. Tá, então eu gosto de Embraer. Então ela deu essa barrinha de ignição também. Coloquei a ordem na máxima, acabei entrando. Comprei até um pouquinho mais barato, até, na verdade. Comprei um pouco abaixo dos 48,79. Tô com o stop nos 45,17, tá? Então também deixei todas as especificações dessa entrada lá no meu canal do WhatsApp, tá? O alvo final para ela seria no 55,16, nessa linha amarela um pouquinho mais grossa, tá? No 55 e 46, tá? Um pouco mais de 13%. Fechou? Bom, então é isso. Comentei tudo, agora vamos para os destaques, tá? Já que eu tô com o Profit aberto, tô falando aqui das ações do Brasil, como eu dei uma comentada também no comecinho do vídeo sobre o que tá no radar, qual que é do momento, são os bancos, é o mercado precificando, possivelmente precificando a continuidade do aumento de juros aqui no Brasil. Então isso pode beneficiar os bancos. Como vocês podem ver, tem muita ação do setor financeiro, tem Itaú, tem Itaúsa, tem Banco do Brasil, tem Bradesco, tem BB Seguridade, tem Porto Seguro, tem Banco Pine. Então, resumindo, empresas do setor financeiro podem se beneficiar com a alta de juros por conta dos seus contratos, tudo. Então tudo é atrelado a juros, tá? Tudo é atrelado a juros. Se você comprar uma dívida, ela tá atrelada ao juros. O juros sobe, você se fode. Quem se dá melhor é quem vai receber. Então, bom. E eu também tenho algumas exportadoras também aqui no meu radar. Então, sem mais delongas, Bradesco fez uma movimentação interessante durante a semana. Vai começar temporada de balanços. Bradesco está já começando a fazer uma reestruturação. Para quem não sabe, o Bradesco apanhou muito nos últimos tempos e principalmente perdendo espaço para outros bancos. Até Nubank, por exemplo, já ganhou mais espaço, já tem uma carteira de clientes mais lucrativa que a do Bradesco. Então, o Bradesco perdeu muito espaço por conta da sua alta inadimplência. Bom, porém, cara, não sei a data certa qual foi, mas o Bradesco já está fazendo uma reestruturação com a nova equipe, né, com a nova equipe de diretoria executiva lá do Bradesco. Então, bom, o Bradesco vem fazendo uma reestruturação e, coincidentemente, quando chegou nessa zona de suporte, o Bradesco soltou o balanço. Então as coisas no Bradesco estão começando a melhorar aos poucos. Então o Bradesco aí pode ser interessante. Bom, então ele engatou a primeira, esticou até o primeiro alvo de 100 desse espelhamento aqui, volta para uma zona de suporte, faz para cima e agora meio que querendo engatar um pivô de alta. Caso isso se concretize, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer essa projeção aqui para cima e vir buscar essa região de alvo. Deixa eu colocar aqui um retângulo. Opa. Deixa eu pôr a caneta aqui, é melhor. Acho que fica mais fácil. Então, entre os 17,7, que seria esse terceiro alvo de FIBO, até os 16,91, que seria o alvo de 100% do FIBO. Então, bom. Resumindo, tá? Bradesco praticamente armando um pivô de alta e pode engatar. E tem esse upside, né? E Bradesco tem esse upside ali até uns 9,5%. Até a região dos 16,90 ali, tá? Então o Bradesco, bem interessante. E, bom, vamos ver como que ele se comporta, vamos ver se os balanços vão continuar melhorando aos poucos, vamos ver se realmente a empresa está fazendo o dever de casa dentro dela, baixando seus custos, baixando seus custos e aumentando e melhorando suas margens, beleza? Bom, já que estamos falando de setor financeiro, Itaú também, tá? Então, bom, como eu comentei para vocês no vídeo passado, Itaúsa voltando para uma região, tá?
de suporte, que era uma resistência para o suporte. Então temos esse topo, temos esse topinho também, forma uma certa zona de suporte. E principalmente, matematicamente falando, estamos numa região de retração de Fibonacci, bem interessante. Então qualquer alinhamento de Itaúsa para cima pode ser interessante para vir no mínimo buscar essa região dos 11,27. Fechou? Itaú, mesma coisa. Itaú, já tô até com os desenhos aqui. Itaú tava com mais receio de Itaú vir e voltar para baixo do que para cima, tá? Mas parece que ele vai respeitar essa zona de suporte. Mas ainda existe a possibilidade para Itaúsa também, isso vale para Itaúsa também, de voltar para baixo e buscar essa movimentação de baixa desse vazio gráfico. Ou até vir buscar a movimentação nessas médias mais longas, tá? Então não descartamos a possibilidade para baixa, mas aqui estamos mais guinados para uma alta do que para baixa. Então Itaú e Itaúsa ali no radar também bem interessantes, beleza? Bom, ClearSale também. ClearSale. Aqui, ó. ClearSale bem interessante também. 2 semaninhas atrás ela deu esse sinal de entrada aqui. Eu optei não entrar porque eu já estava em 2 position trade. Eu já estava em 2 position na TMO, na Thermo Fisher lá fora, nos Estados Unidos. E Thermo Fisher e OPCT e BRBI. Eu estava nesses position trade. Eu falei, cara, se eu entrar em outro, minha carteira vai ficar muito dispersa. Então é aquilo lá, vamos otimizar a carteira de swing trade para rentabilizar o máximo ao ano que a gente consegue, porque aqui o jogo não é semanal, o jogo não é mensal, aqui o jogo é anual, a gente sempre procura melhorar nossa rentabilidade durante o ano e até acaba sendo até uma diversificação, uma diversificação um pouco mais ativa da nossa carteira, tá? Bom, mas isso é um papo um pouco mais complexo, é um papo para outro vídeo até. Comenta aqui embaixo se você gostaria que eu falasse disso, beleza? Então o ClearSale bem interessante, nas últimas 2 semanas foram semanas pouco voláteis e, bom, me pediram que eu trazesse mais destaques de gráfico semanal e tá aqui, ClearSale. Então, bom, ClearSale abaixando a volatilidade nas últimas 2 semanas. Então, qualquer movimentação de retomada da alta, a gente pode sim considerar entrar novamente na ClearSale, né? Entrar daquele jeito que a gente não entrou. Optamos por outras empresas, mas quem sabe a ClearSale volta pro nosso radar, não de gráfico semanal. Eu digo uma movimentação um pouco mais curta. Então, a gente entra nas médias. Então, a gente sobe, entra nas médias, stop curto, o mesmo alvo de gráfico semanal, então uma realização parcial aqui, talvez, um alvo final aqui nos 11,19, então ClearSale bem interessante. Então caso ele nos entregue uma barrinha assim durante a semana que vem, durante a próxima semana, então ClearSale pode acabar sendo interessante, beleza? Então vou falar da Suzano agora, Suzano também que tá no radar. Suzano, comentei no vídeo da semana passada, comento novamente aqui Suzano, e era isso que eu queria que Suzano fizesse, exatamente isso. Se eu não me engano eu tinha até desenhado. Então eu queria essa movimentação de alta, exatamente como Suzano entregou. Então pode ser que segunda-feira eu pretenda entrar em Suzano com stop aqui, com alvo no mínimo nessa região aqui, fechou? Bom, dos demais alvos, ponto de entrada correto, risco máximo da operação, eu vou deixar tudo especificado no meu canal do WhatsApp. Se você não tá no meu canal do WhatsApp, entra na porra do canal do WhatsApp. E bom, é isso, vamos para a próxima. BRF, outra grande exportadora, outra empresa exposta a dólar. BRF, porém um pouco atrasado, tá? Já entrei na JBSS, acho que já tô melhor posicionado na JBSS, mas a movimentação é a mesma, tá? A movimentação é a mesma. Voltamos, movimentação é a mesma. A gente volta para as médias, assim que chega nas médias, alinhamos as médias para cima e agora tendemos a subir. Então os alvos ficam próximos aos topos e assim por diante, beleza? Bom, a última, destaque de baixa, Multilaser, se eu não me engano eu comentei há umas 2, 3 semanas atrás, cara. Eu não lembro ao certo o vídeo que eu comentei sobre Multilaser, mas tá até aqui no meu radar do gráfico semanal. Isso, no meu gráfico semanal, porque ela tava interessante para vender pelo gráfico semanal. Olha a movimentação que ele fez, olha a movimentação que ela faz no gráfico semanal. Então a gente afasta das médias, volta para uma média curta e dá uma leve pressãozinha de baixa. Então quando a gente olha pelo gráfico diário, rompendo esse fundo aqui, pode ser interessante para ela dar continuidade na sua movimentação de baixa, tá? Bom, vou nem fechar ela, já vou até deixar aqui, porque segunda-feira ela pode ser interessante pra gente. Eu tô com caixa ainda, vamos ver, tá? Vamos ver. Bom, agora vamos para os Estados Unidos e para finalizar a gente fala de criptomoedas. Bom, vamos lá então, mercados internacionais. Bom, aproveitando que semana passada eu não falei muito sobre a guerra do Oriente Médio, se eu não me engano eu apenas comentei que Israel ainda não tinha atacado, meio que eles estavam dando um passo atrás sobre atacar o Irã, atacar as refinarias, atacar as usinas de energia e principalmente sobre a tensão do estreito, por onde passa mais de 90% de todo o petróleo do mundo.
Então, bom, isso acabou acalmando o petróleo um pouquinho. Acalmando, eu digo, é cair, tá? Então, é aquilo que eu falei. Se o petróleo tá subindo, isso estressa o mercado, porque inflaciona a cadeia produtiva do mundo inteiro. Então, se a gente tem petróleo caindo, tá tudo beleza, tudo maravilha, principalmente pros Estados Unidos. Destaque fica pra esse OBVzão, o OBV caindo, perdendo fundo, tá? O OBV, que é essa ferramenta de volume ponderado aqui. Então, a gente vê que ele perde esse fundinho aqui, ó, feito no comecinho de outubro. Bom, então vamos lá. Ainda tenho bastante coisa pra falar aqui pra vocês. Então vamos pros destaques das ações que eu tenho lá nos Estados Unidos. Então vamos começar pela Apple. Apple. Deixa eu colocar aqui minha tela. Fechou. Então, bom, Apple, essa maravilhosa tendência de alta. Apple pelo gráfico semanal. Vinha fazendo essa movimentação um pouco mais lateral. Então meio que fechando o cerco por uma movimentação de expansão, que pelo gráfico diário, Apple fez um alinhamento das médias, então eu entrei logo na segunda-feira. Bom, meu stop está nessa mínima, meu alvo no espelhamento desse daqui, tá? Então tem uma realização parcial aqui na linha verde e o outro, o alvo final, na linha amarela aqui. Bom, Apple solta balanço, então Apple solta balanço no dia 31 de outubro, tá? No dia 31 de outubro, então vamos ficar de olho, tá? A estimativa do lucro por ação é 1,5 e a estimativa da receita da empresa é de 94,33 bilhões de dólares. Fechou? Então, PM também, o próximo destaque que a gente tem. PM também já solta balanço logo na terça-feira. Então, terça-feira no pré-market, então logo na abertura do mercado a gente já vai ter o balanço em mãos. Tá? A estimativa de receita de mais de 9 bilhões de dólares. Então, um PM bem interessante, conceito muito parecido que nós temos nas exportadoras, na Suzano, na JBS, na BRF, na Brasil Foods. Então, conceito bem parecido. Então, é uma expansão de movimento saindo das médias, uma contração, um fechamento das médias, a gente pode se dizer, um squeeze, um aperto, uma contração. É igual uma mola, quando ela contrai, para ela poder expandir. Então, se ela expande para sempre, ela estoura. Então, bom, PM, querendo ou não, muito interessante. Vamos ver se o OBV, ele rompe esse topinho aqui anterior, tá? No dia 30 de setembro, esse topinho da máxima que ele tem. Se ele romper aqui, vai ficar bem interessante. O que seria mais interessante também para PM é quando a gente ver movimento de alta, a gente tem um volume financeiro um pouco maior do que nós estamos vendo agora. Vai acabar sendo mais interessante. Beleza? Bom, a próxima é Qualcomm, tá? Qualcomm bem parecida, tá? Então, empresa de microprocessadores aí. Bom, o que me preocupa na Qualcomm é esse OBV aqui, mas aqui no jeito que a gente tem um squeeze muito bem desenhado, a gente vê a contração dessas médias, o embaralhamento dessas médias e um OBV direcional, tá? O OBV direcional por uma direção, tá? O OBV extremamente direcional. A gente pode ver então uma movimentação interessante tanto para cima, tanto para baixo na Qualcomm. Então, bom, a gente tem essa zona de suporte, tá? Não, a gente não pode deixar de falar dela. Então, quem sabe a gente busca uma movimentação de baixo até essa região dos 155 a 150 dólares, ou até perder essa região, vir buscar os 138 dólares, por exemplo, pode acabar sendo interessante. Beleza? Agora, as de tecnologias que também, empresas de tecnologias também vão soltar balanço, a Google fazendo uma compressão também nas médias, então aquilo lá. Então, se uma mola contrai é porque ela vai expandir. Isso é fato, é lei da natureza, lei da física, funciona em tudo. Então, vamos aguardar a movimentação, vamos aguardar o balanço, tá? Google solta balanço, deixa eu ver. Google solta balanço também na terça-feira, depois que o mercado fechar. Então, a estimativa de receita aí de mais de 86 bilhões de dólares, tá? Microsoft, idem, tá? Eu acho que até um pouco mais alinhada do que Google, tá? Porém, Microsoft ainda muito indecisa dessa movimentação aqui do OBV, tá? Querendo ou não, também Microsoft nessa zona de acumulação de preços aqui. Então, bom, como eu falo direto para vocês, zonas de acumulação de preço tendem a trazer o preço de novo para essa região, tá? Então, toda vez que se afasta, a gente tende a ter novas acumulações nessa região de preço aqui. Então, e toda vez que ela acumula, que ela contrai, ela expande para alguns lados. Então, contraiu aqui, expandiu para cima aqui. Tá contraindo aqui, vamos ver se expande para baixo ou se expande para cima, tá? A vantagem de operar gráfico é isso, que você tem essa liberdade de ganhar tanto com a queda de um ativo, tanto com a alta de um ativo. Bom, Meta também, Facebook, também vai reportar balanço. Aqui no Facebook, diferente da Microsoft, a gente já vê um OBV um pouco
guinado positivamente. A gente vê a empresa também precificando esses últimos 3 balanços que foram muito positivos para a empresa. Então, empresa de tecnologia começando a pagar dividendo ali também, começa a atrair muito investidor. Então, bom, no começo do ano, então, a ação saiu dos $300 ali, agora já está custando quase $600 a ação, então uma valorização absurda. E, bom, contexto gráfico falando, tendência de alta, voltamos para as médias, tá? Então qualquer tipo de alinhamento na média, qualquer barrinha alinhando novamente as médias para cima, principalmente essas duas médias mais curtas de 21 e a de 8, assim que a gente alinhar elas para cima de novo, a gente pode entrar com stop curto ali. É um operacional que eu gosto, bem legal, uma empresa extremamente consolidada e bem posicionada no mercado, que é a Meta. Então, a dona do WhatsApp, Facebook, Instagram, empresa extremamente consolidada e confiável, beleza? Bom, então finalizamos o mercado de ações e, como comentei nos vídeos de algumas semanas atrás, também tô devendo um vídeo exclusivo de análise de criptomoedas, pretendo trazer alguns indicadores também, então ainda tô devendo esse vídeo para vocês, mas aqui eu venho comentar que as criptomoedas voltam pro meu radar, porque, bom, e o que realmente mudou, que fez as criptomoedas voltarem pro meu radar, é o contexto, é o apetite de risco dos investidores. Então, quando você se fala de criptomoedas, não só aqui no Brasil, mas criptomoedas até para os grandes players, fundos de investimento, gestores, tudo, então tudo se volta a um ativo de risco. Então, para o mercado como um todo voltar a investir em criptomoedas, temos que ter apetite a risco. Então a gente tem que ter uma taxa de juros mais fraca nos Estados Unidos. A gente tem que ter todo esse apetite do mercado, toda essa vontade do mercado de ter mais risco, de sair da segurança da renda fixa e buscar por mais rentabilidade. Então, quem sabe, as criptomoedas já estão precificando isso, tá? Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui. As criptos, elas ficaram por fora do meu radar por estar numa região nada direcional, muito ruim para operar tanto no intradiário. Intradiário que eu gosto de operar é gráfico de 60 minutos, 120, 240 minutos, para tentar casar com uma operação do gráfico diário, tá? Não é day trade, mas é sim tentar casar com uma operação do gráfico diário, tentar vender mais caro e comprar mais barato, resumido. Então, então região bem caótica, tá? Bem caótica e dando muita falta de clareza de movimentos futuros para as criptomoedas, tá? Bom, então eu vou colocar o gráfico delas aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Beleza. Bom, então o gráfico diário do Bitcoin. Então, como eu disse, tá? Nos últimos 4, 5 meses, então, Bitcoin trabalhando entre essa região de preço, nos 52, 50 mil dólares, até os 53, até os 73, 70 mil, 68, 69 mil dólares, beleza? Então, Bitcoin sempre trabalhando nesse range de preço. E com isso, fazendo uma acumulação, tá? Então, fazendo uma acumulação, a gente vê também o OBV dando uma guinada um pouco mais para cima, também pode ser interessante. Então, a gente está mudando o polo, mudando as perspectivas, tá, do Bitcoin. Bom, a gente tem essa zona de volume aqui que eu destaquei, nesse retângulo rosa aqui. A gente vê que tem pouco volume, mas tem uma grande concentração de ordens, tá? A gente chama de order block isso aí, então é uma ordem gigantona que tá lá. Então a gente vê que ela fez preço aqui nesse paviozinho que a gente viu aqui, tá? Durante o pregão de hoje. A gente tem essa outra ordem maior aqui, e aonde a gente tem esses picos maiores aqui, tá? É onde tem mais negociação realizada, não é onde tem mais ordens, é onde tem mais negociação realizada. Então, é basicamente onde tem stop e aonde estão negociando, onde tem stop, onde tem alvo e onde estão negociando. Então, bom, chegamos numa região de resistência, a gente vê também tem essas linhas de tendência traçadas, então esse topo, esse topo, esse topo, esse topo, temos esse topo também, então ainda temos essas resistências, resumidamente. Ainda a gente tem essas resistências do Bitcoin para vencer, porém, deixa eu colocar as médias de novo aqui, vai ficar um pouco poluído o gráfico, mas só para vocês verem que as médias já estão se alinhando novamente para cima. Então, com isso, as criptos voltam pro meu radar. Não acredito, tá, que esse é o momento, agora vai, porque ainda tem muita coisa para acontecer, tem uma temporada de balanço ainda para vir, ainda temos mais uma decisão de taxa de juros ainda esse ano, em novembro, então tem muita coisa para acontecer lá fora nos Estados Unidos. E, bom, no vídeo que eu quero fazer, que eu quero gravar para vocês sobre análise de criptomoedas especificamente, também vou falar
vou falar também dos posicionamentos dos big players, tá? Porque durante todo esse tempo aqui, pelo incrível que pareça, a grande mídia ficou todo mundo calado, ninguém comentando sobre criptomoedas, mas porém debaixo dos panos, os grandes fundos de investimento acumulando criptomoeda a rodo, comprando a rodo, todo mundo aqui pensando que o mercado ia acabar só porque chegou nos 52 mil dólares. E eles comprando. Então, de qualquer maneira, Bitcoin tá muito interessante e ele volta pro radar, tá? Então, com isso, Bitcoin voltando pro meu radar, e caso você queira, você tem algum interesse em criptomoedas, a gente tem ETFs aqui no Brasil que você pode se expor a esse tipo de ativo. Então, um que eu gosto muito, que eu gosto de recomendar para os clientes, é o QBTC11. Então, um ETF bem legal, bem em conta, abaixo de R$30 uma cota. A gente vê que só nessa movimentação de alta, ali durante essa semana, subiu quase 12% nos últimos 5 dias. Então, QBTC, bem interessante. E tem o Hash 11, que já não é Bitcoin, e sim uma carteira de criptomoedas. Ali, se a gente vê, ele é um pouquinho mais caro, porém ele é um pouco mais diversificado. Hash 11. A gente tem o... Qual que é o nome? A gente tem o ET11 também, que é um ETF de Ethereum, replica Ethereum, mas aí já é altcoin, a gente já não tá falando do Bitcoin. Bitcoin e altcoin são dois mundos diferentes ali. Ah, outra coisa que eu gostaria de comentar, e é mais dando uma palhinha também do próximo vídeo, já que eu toquei no assunto de Ethereum, é falar um pouco sobre a dominância do dólar, tá? Então, bom, a gente vê dominância do dólar sobre o mercado de criptomoedas. Então, quando a gente vê o gráfico dessa dominância do dólar um pouco mais ascendente, a gente pode ver um cenário um pouco mais propício para quedas nas criptomoedas. Ou seja, se temos esse gráfico subindo, é porque tem gente desencarteirando, comprando dólar. Se temos esse gráfico caindo, é porque estão desencarteirando o dólar para comprar alguma outra criptomoeda, como se fosse uma troca. Então, para mim comprar euro, eu tenho que pagar em alguma outra moeda. Para mim comprar um euro, eu tenho que pagar em real, por exemplo. Então, a gente tem um desencarteiramento de real e um encarteiramento de euro, por exemplo. Então, para o mercado de criptomoedas é a mesma coisa. Para desencarteirar ou para encarteirar uma moeda, você tem que desencarteirar em outra. Então, a gente tem esse indicador de dominância do dólar. Então, se a gente tem o dólar caindo nessa perspectiva de dominância das criptomoedas, isso acaba sendo positivo. Quando a gente olha Solana, por exemplo, que é uma altcoin que eu gosto muito, a gente vê também ela dando uma guinada para cima com essa queda, tá, do dólar. A gente vê que o Ethereum também, bem parecido, igual a gente viu no ETF ali que eu mostrei, bem parecido. Então, nessa última semana, a gente vê que ele também deu uma guinada para cima. Tá, juntamente às principais altcoins, né? Solana também, mesma coisa, mesmo movimento. Então, totalmente ao contrário do dólar. Então, são esses indicadores, essa ótica, essa perspectiva que eu quero trazer no vídeo da análise das criptomoedas. Beleza? Bom, então se você gostou do vídeo, peço pra você deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito, pra apoiar meu trabalho. Beleza? Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Agradeço demais se você assistiu até aqui. Então, passei tudo que eu queria passar referente do que eu tô de olho, tá? Do que eu tô de olho, não só pra pra próxima semana. E, bom, é isso, vamos ver, vamos acompanhando de perto. Muita coisa pra acontecer, pra estourar o champanhe, passar aí comemorando que tudo vai subir, a alta infinita. Temos perspectivas boas e ainda temos salvação, tá? Aqui no Brasil é uma situação um pouco mais complicada por conta que eu expliquei dessa questão fiscal. Porém, mesmo assim, a gente tem salvação, ainda tem como voltar, ainda tem como a gente não repetir o mesmo erro que a equipe econômica do Brasil cometeu na crise de 2014, por exemplo. Então, é isso, né? O pior burro é aquele que não quer aprender com os erros, principalmente com os erros, beleza? O vídeo de hoje vai ficando por aqui, quase 50 minutos de vídeo, quase uma hora de vídeo. É isso, tamo junto e é só o começo.